O comentário de Fabiano Baldasso, o Grêmio empata com o São Luís. Deixa o teu like, se inscreve. Uma manifestação de abertura neste programa que tem que ser sublinhada. O Bagé costuma dizer que, por conta da atenção que ele dá ao Grêmio, fica difícil às vezes prestar uma atenção completa nas coisas do Internacional, da mesma forma comigo. Esse gol ele tirou, velho. Ele foi, desculpa, o Baldasso. Sim, ele tirou, ele foi zagueiro. Ele foi zagueiro. Da mesma forma comigo. Eu não consigo acompanhar sempre por completo tudo o que acontece no Grêmio. Nesse final de semana eu consegui. Eu vi todo o jogo do Grêmio. E eu vou dizer uma coisa, sublinhando o que o Meneghetti disse na abertura do programa. Que liguem no Grêmio todos os sinais de alerta. O time do Grêmio é muito ruim. Muito ruim. O Grêmio pegou um time, com todo o respeito que nos merece, um time sofrível do Campeonato Gaúcho e foi envolvido os 90 minutos. O Grêmio foi envolvido pelo São Luís os 90 minutos. O segundo tempo, gente, houve momentos em que o São Luís trocou bola por quase 1 minuto, sem que um jogador do Grêmio pudesse tirar a bola. O gol do São Luís é uma jogada altamente trabalhada. O segundo tempo foi um totó de bola no São Luís em cima do Grêmio. O Grêmio tem jogadores muito abaixo da média. O JP Galvão é um jogador muito abaixo da média. O próprio Galdino, que fez o gol de empate, é outro jogador. O Grêmio tem outras figuras que não poderiam estar vestindo a camisa do Grêmio. Então, assim, o time que o Grêmio tem hoje briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O que eu falei na abertura e quero reforçar com todos os riscos que se pode correr num 12 de fevereiro apenas, é o seguinte. A se manter esta política de futebol do Grêmio, que na minha opinião é incompetente, esta filosofia, esta mentalidade, liderada por Antônio Brum, Luiz Wagner Vivian e o técnico Renato, tendo a excessiva passividade do seu presidente. E se o Grêmio mantiver um grupo de jogadores com esse esqueleto, né? Marquezinho, João Pedro, Jeromel, Kahneman, Reinaldo, Vidia Sante, PP, Carbajo, Cristaldo, Diego Costa e Soteldo. Com este time... pode colocar o Natan, pode colocar alguém de fora, que eu não estou lembrando que poderia jogar e acrescentar, pode ser o Fábio na direita, pode ser o Bruno Vini, o Rodrigo Eli. O Grêmio vai disputar a parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Querem que eu seja mais claro? Esse time do Grêmio atual, com esta mentalidade do departamento de futebol, vai lutar para não cair. Hoje, com este grupo. Bom, o Grêmio pode agregar mais 2, 3 reforços, pode mudar a sua filosofia. O Renato está na hora de fechar a casinha, ele não percebeu ainda. Os grandes êxitos do Renato são sempre com 3 volantes. O seu sistema defensivo é frágil. O Grêmio não identificou que tem uma defesa que não pode mais jogar juntos. Jeromel e Kahneman não podem jogar juntos. O sistema é falho. O Kahneman não é a mesma criança, não é o mesmo jogador. Depois da cirurgia, o Kahneman envelheceu, o Kahneman tem dificuldades, quando chegar o VAR, terá mais dificuldades ainda. O Jeromel só joga na arena e tem deficiências. Então o Renato tem que fechar a casinha. Com esse status quo atual, mantido para o Campeonato Brasileiro, o Grêmio vai estar na parte de baixo da tabela. Eu não chego a tanto, porque eu não vejo um time tão lamentável. Eu vejo algumas escolhas do Renato, e eu quero acreditar, que fique claro, tá? Eu não estou com essa preocupação de disputar a parte de baixo. Eu estou com o alerta ligado. Aí eu concordo contigo. Porque, sabe o que eu quero pegar a primeira parte da tua colocação. Eu vou muito em cima da questão da diretoria de futebol. Porque a direção de futebol do Grêmio, eu sei que a forma do presidente Alberto Guerra, desde a época que a gente conhecia ele já como homem do futebol do Grêmio em outras passagens, ele não era o cara de tanta declaração, ele não é o cara de chegar e sacudir ninguém pelo ombro. Eu só quero deixar muito claro para o presidente Guerra que o que está passando hoje é de que o Renato, ele tem, e eu não estou tirando mérito do Renato nisso, se estivesse no lugar do Renato, eu estaria fazendo a mesma coisa, é que hoje o Renato olha para o Antônio Brum e para o Luiz Wagner Vivian como 2 quase estagiários do futebol. E a gente não pode estagiar futebol no Grêmio no ano que o Grêmio tem Libertadores da América pela frente. Eu ainda confio, por exemplo, que essa semana tem a confirmação do Duqueiroz. Ele não é uma maravilha, não, mas ele chega para agregar e para ser titular do time do Grêmio. Eu estou vendo só uma diretoria flácida. Eu não vejo, aparentemente, uma cobrança mais forte. Porque tem algumas escolhas do Renato que parece que o Renato está fazendo de propósito. É o segundo jogo consecutivo
que o Renato tira no intervalo, isso aconteceu 4 jogos, mas é o segundo consecutivo que ele tira no intervalo o Cristaldo. Tá bom, eu acho até que, assim, diferente da maioria dos caras... Ele terminou o jogo com o Vila Sante e Dodge de zagueiro. Eu não vejo... mas aí foi a loucura de tirar a dupla de zaga para tentar botar o time para cima, que é a característica do Renato em vários momentos, né? Ele empilha atacante. Só que na questão da saída do Cristaldo, eu não vejo o Cristaldo como um problema do Grêmio. Eu acho que ele tem que assumir mais protagonismo, mas não essa narrativa que foi criada agora que o Cristaldo é o Zezinho da linguiça. Não é assim também. Ele precisa render mais, mas nós temos que olhar o jogo com outro tipo de olhar. E tá falando um cara aqui que é crítico, que é ácido, mas eu não boto rótulo em ninguém. Eu critico o Renato e se o Renato faz um bom jogo, eu vou lá e elogio. Não dá para querer rotular e sair fazendo alvoroço de como se o Cristaldo fosse um borra-botas. Agora, o Renato tirar o Cristaldo e botar o Natan Pescador, sabe que eu comecei a jornada no sábado dizendo assim, cara, sábado de carnaval, eu vou fazer do estúdio da praia. Não vou me estressar. Eu não vou me estressar. Porque outro dia a minha neta, depois de um jogo, mandou assim, vovô tá brabo? Eu quase chorei, eu disse, cara, que imagem que eu tô passando pra ela. E aí eu comecei tranquilo. Só que eu comecei tranquilo. Ela disse desespero, vovô. Aí começa o João Pedro Galvão errar e ele não sai. Ele não sai. Outra, não vou esquecer, o gol do Grêmio é criado pelo Gustavo Nunes. Isso. O Gustavinho entrou e numa jogada. Entrou bem. E o Galdino, é claro que eu comemorei, mas o Galdino tava errando a cabeça na bola. Eu tava mostrando o Bagé aqui, então foi um empate trôpego. E aí entra o Natan Pescador. O Natan Pescador, ele tem nojo de jogar futebol. Sabe, tu olha pra eles, cara, ele tá com nojo de entrar em campo. Então, isso sim me preocupa. Eu ainda não quero me abraçar nessa preocupação além de me preocupar com questão de rebaixamento. Agora, tá na hora de um tipo de atitude. Tá muito flácido. O JB, quero te ouvir. Eu quero começar por aí. Primeiro, assim, sobre o ataque, tá? Eu imagino que pode dar certo, você mega benevolente aqui, mas que pode dar minimamente certo, não para pensar em ganhar Libertadores, né? Mas um ataque com o JP Galvão e o André Henrique, mas os dois lá juntos. Para mim ficou perdido. Se quer jogar com os dois, joga com 2 centroavantes, então. Joga com 2 atacantes, então. Botar um André Henrique na ponta direita, eu não faria. Mas, enfim, o Renato fez. Acho que nesse jogo não deu certo e em outros momentos já deu. Quando o Diego Costa vai poder jogar? Ah, cara, ele não joga desde o final do preparado para o Grenal. Mas ele vai. Não. No Grenal ele joga com certeza, eu cravo agora. Mas o Renato quer colocar ele em campo alguns minutos, acho que é contra o Santa Cruz, que é no sábado, final de semana anterior. Final de semana que vem? Final de semana que vem. A informação que eu tenho o Grêmio não tem ainda a real noção, porque ele desembarcou agora às 9 da manhã e não sabe como é que tá a condição física do cara. Não, esquece. Mas, assim, quem tem João Pedro Galvão, tudo bem. Coloca a minha mãe com 76 anos lá. A informação ele não joga ideia. Desde dezembro ele não treina. Ele fez academia por conta própria, beleza, ele estava em Madrid. Ele é melhor que os outros. Não, a bola chegou, ele paradinho, as 3 bolas que esse rapaz, que eu não quero nem citar o nome, o italiano, o europeu do Grêmio, as 3 bolas que ele errou, o Diego Costa brincava de fazer o gol. Parado. O Grêmio vai ter um ataque de um jogador da seleção italiana, um jogador da seleção espanhola. É um ataque europeu. Ataque europeu. Isso. Sem jogar, o Diego Costa já é o maior 9 morando aqui no estado do Rio Grande do Sul de novo. Eu me divirto. Tá, mas assim, vamos lá, JB. Eu faria isso. Beleza, o Renato não fez. A segunda situação, que eu vou chegar, o Cristaldo pra mim é o principal, mas eu quero falar também. Quando o Renato bota o Dodge e o Vidiaçante de zagueiros, eu fiquei assim, maluco, porque eu disse assim, cara, que absurdo. O jogo contra o São Luís em casa. Mas como eu trato o Gauchão como pré-temporada e como a possibilidade de ver o que tu tem em casa, acho que pode ser um teste, embora eu não concorde. Imagino que o Renato tá pensando pro futuro. Quando eu precisar... Teve um repórter que perguntou pro Dodge, tu já tinha jogado nessa posição? Nunca. O Dodge ficou até constrangido, porque se eu sou o Dodge, eu digo, cara, eu tenho o tamanho de anão, como é que eu teria jogado de zagueiro? Nunca jogou, ele disse. Aí, por fim, eu vou no Cristaldo. Não é nem a minha opinião, tá? Porque eu já falei a minha opinião aqui e tal. Agora Renato, tu vai falar o que não é a tua opinião, mas é tu que tá falando. Exatamente. Eu tô falando... O JB. Eu tô falando... Cara, ele é personagem de circo, ele é de circo. Eu tô falando a opinião do Renato. Tá claro. Tem alguma coisa no Cristaldo que o Renato não se agrada. Nós estamos falando de um cara de 27 anos, que tá em forma, que ninguém tem relato de lesão dele, e o Renato, ele tem 7 jogos na temporada. Ele é ciclotímico. Ele tem 7 jogos na temporada. Saiu todos os jogos. 6. Ele entra no segundo tempo contra o Brasil de Pelotas lá. 6 titular. Nos 6 jogos que ele foi titular, ele sai no segundo tempo. Antes era pro Bezosi, agora nos últimos 2, no intervalo pro Natan Pescador. Alguém já perguntou isso pro Renato? É físico? Perguntaram. Vou humildemente aqui, não lembro qual foi o repórter, mas
a pergunta, infelizmente, o repórter, eu não gosto de ser crítico da crítica, mas ele deixou uma brecha. O repórter faz 2 perguntas. Cara, quando tu faz 2 perguntas, o cara responde uma e eu respondo a outra. Quando tu faz 2 perguntas, é porque as 2 são ruins. Se tu não tem delas. uma pergunta para fazer e tu não vai ter boa resposta de nenhuma das 2 perguntas. Nunca faça 2 perguntas numa só. E aí ele fez pro Renato, o Renato fez uma resposta de uma frase pro Cristaldo e foi pra segunda pergunta. Ele fugiu, malandro. Mas tá claro, não é a minha, é por isso que eu digo, não é a minha opinião. A opinião do Renato é que o Cristaldo não tá sendo suficiente, tá claro? Comenta aqui embaixo pra mim o que você tá achando desse time do Grêmio. Eu tô desolado, vamos dizer assim. Triste.